O número legal declara aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Fará uso da palavra na tribuna popular, representando o SINCEP, a senhora Jussiane Zuanazzi, em nome dos servidores públicos municipais. Bom dia. Em nome dos servidores municipais, os nossos cumprimentos aos vereadores dessa casa e também aos servidores e população presente. A nossa finalidade hoje aqui é trazer algumas informações e debater com os vereadores a respeito da database dos servidores públicos municipais e também algumas outras reivindicações. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre o ano de 2016, que é um ano em que a população de São José e os servidores verão aí muitas obras sendo finalizadas, sendo inauguradas, mesmo obras que durante 3 anos não se viu acontecer, mas que no ano de 2016 com certeza acontecerão, estarão sendo inauguradas. Veremos também reformas que durarão 6 meses e depois estarão deterioradas, como a gente tem costume de verificar nessas situações. E isso nos preocupa bastante e nos causa muita indignação, porque isso já demonstra qual realmente é a prioridade do governo, da gestão municipal, que durante 3 anos vai mantendo as coisas da maneira possível, e aí no último ano, no ano da eleição, se você inclusive inaugura CMEIs em imóveis alugados, CMEIs que já foram inaugurados e reinaugurados 2, 3 vezes, enquanto outros CMEIs novos construídos permanecem fechados por falta de pessoal, e estão se deteriorando. Eu acredito que a população de São José, assim como o povo brasileiro, já não tolera mais esse tipo de situação. Haja vista aí toda a situação política e crise política que nós estamos vivendo. Uma crise que é muito mais política do que econômica até, e que muito serve, inclusive, para reduzir salário de trabalhador, para reduzir direitos de trabalhador, que normalmente não são as pessoas que causam a crise, mas são as pessoas que pagam pela crise. Bom, eu gostaria também de falar a respeito do panorama da região metropolitana em relação aos reajustes que têm sido concedidos e também em relação à própria inflação, e os impactos que ela tem causado na vida do trabalhador. Então, segundo dados do IBGE, a alimentação e a bebida em Curitiba subiram 13,87% no último período. Para quem cozinha em casa,
o aumento foi de 16,36%. Verduras e hortaliças tiveram uma alta de 34,95%. O quilo da carne subiu 19,82%. O leite e os derivados atingiram 12,36% de inflação anual. A gente traz esses dados porque esses elementos são aquilo que realmente impacta na vida do trabalhador, não só do servidor público, mas do trabalhador em geral. Então, você tem um índice de inflação médio aí beirando 10%, mas aqueles gêneros que realmente fazem parte, que são o que maior impacta na renda do trabalhador, na sua subsistência, né, tiveram uma alta expressiva. E a proposta que a administração municipal apresentou para os servidores públicos, né, não chega a repor o índice de inflação geral do Brasil. Né? A estimativa da inflação para o mês de abril, que seria utilizada para o reajuste dos servidores públicos municipais, está em 9,7%. A inflação do mês de março foi de 9,91%. Né? Municípios da região metropolitana, como Curitiba, tiveram um reajuste de 10,36%, acima de 10%, que foi a inflação acumulada até o período de fevereiro. Obviamente, os servidores públicos de São José não tiveram um impacto diferente na sua renda, no seu poder de compra. No entanto, a proposta do prefeito municipal, inicialmente, começou em 6%, né, dizendo, inclusive, argumentando que nós deveríamos ficar felizes porque não houve proposta de parcelamento. Ora, seria um certo cinismo até você imaginar que você propõe um índice de praticamente metade da inflação e ainda quer parcelar esse índice. Né? Então, na discussão, depois dessa proposta inicial de 6%, que obviamente, né, significaria uma perda muito grande para os servidores, a prefeitura acabou elevando o índice para 8%, que ainda fica em torno de 2% abaixo do índice de inflação do período acumulado. Então, nós estamos ainda mantendo conversação com a prefeitura, embora eles aleguem que para eles estão impossibilitados, né, de conceder um reajuste que pelo menos reponha a inflação do período, mas já manifestaram que não conseguem elevar além dos 8% por conta do gasto com pessoal, né, e por conta da crise que acontece, da queda na arrecadação do município, né. E aí nós trouxemos também algumas informações para essa Casa de Leis, para os nossos vereadores, para que possam acompanhar, né, porque, inclusive, a questão do orçamento do município, como é a execução do orçamento e quais são as prioridades. Né? Por exemplo, os servidores da assistência social, eles indicaram que no plano orçamentário para o próximo ano, existia uma verba, está planejada uma verba para Casa do Idoso, né, de R$1.200.000. No entanto, para todos os CRAS do município que atendem a população nas suas necessidades mais urgentes e básicas, R$150.000. Então, qual é a prioridade do orçamento? De repente, fazer eventos festivos, comemorativos, em que você tem ali uma publicidade depois no site da prefeitura, na imprensa local, com fotos, né, do gestor municipal e sua esposa? Ou é realmente atender a população naquilo que lhe é mais necessário? E isso se estende para outras áreas do orçamento do nosso município. E aí, entrando mais especificamente no gasto com pessoal, nós inclusive encaminhamos um questionamento para a prefeitura municipal a respeito do gasto com pessoal terceirizado. Porque no período dos últimos 2 anos, 2014 e 2015, o gasto com pessoal terceirizado da prefeitura subiu de 10 milhões para mais de 44,6 milhões. Obviamente que existe uma situação contábil que não está muito bem esclarecida ainda, né? Provavelmente esse gasto com terceirização,
ele está mais relacionado com a área da saúde, né? Mas nós tivemos um gasto aí de 10 milhões de reais com vigilância terceirizada, e aí se pergunta, né, onde é que está essa vigilância terceirizada, sendo que nas UPAs, né, tanto na UPA Rui Barbosa como na UPA Afonso Pena, os trabalhadores ficam acuados, né? Já várias vezes houve situações em que tiveram que chamar a guarda municipal, porque estavam ali sofrendo agressões verbais e até mesmo físicas, depredação do patrimônio. Nas escolas, a vigilância terceirizada que tinha, em muitas situações, foi retirada, e cabe esse questionamento. Na saúde, a mesma coisa, né? São mais de 30 milhões aí só com mão de obra terceirizada, fora o pessoal concursado que existe. E a gente sabe, a gente tem visto aí na mídia, não é segredo para ninguém, o que acontece nos bastidores da terceirização, né? Que além de você garantir o lucro da empresa privada, porque a empresa privada, ela contrata mão de obra terceirizada e ganha com isso, né? E ainda tem os bastidores aí que a gente sabe dos caixas de campanha, da corrupção e tudo mais que esse tipo de situação vem trazer para os cofres públicos, né? E ainda a questão da terceirização na saúde, ela está em contradição com o decreto 1370, de 12 de abril de 2013. Esse decreto, assinado pelo atual prefeito, determinou medidas para redução e substituição da mão de obra terceirizada por pessoal concursado no âmbito da Secretaria de Saúde. E, no entanto, nós até vimos a realização de concurso, mas convocação não houve. E também há muitos cargos que não podem ser repostos na saúde por conta de falta de concurso, que é o caso dos técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório e uma série de outras situações. E com relação à arrecadação do município, também nós gostaríamos de debater com os vereadores uma situação que foi trazida pelos nossos agentes fiscais, que são os agentes que têm a atribuição de autuar, né, os devedores do município em relação aos tributos. E o que foi trazido para nós, por esse grupo de servidores, é que boa parte desses servidores atualmente não está desempenhando as funções por estar em cargos em comissão. A equipe está bastante desestruturada, né? E caso houvesse realmente uma estrutura razoável para que esses servidores pudessem desempenhar suas funções, a arrecadação do município poderia ser acrescida de 30 até 50 milhões. Né? Então, tudo isso a gente conversou com o gestor nas mesas de negociação, né? Eles se dizem preocupados, mas na prática nós não vemos nenhuma resposta e não vemos nenhuma movimentação nesse sentido. Então, nós trouxemos aqui para os nossos vereadores essas situações, né, para solicitar o apoio, não só na questão da aprovação da lei, né, mas também na questão da fiscalização e do acompanhamento, né? Afinal de contas, infelizmente, os trabalhadores, de modo geral, não podem estabelecer e nem aprovar ou votar os seus salários, né? Infelizmente, isso é uma prerrogativa que poucas pessoas têm, o executivo tem, né? Os nossos legisladores têm, mas os trabalhadores dependem, né, do executivo e do legislativo para que determinem e aprovem o salário. E a expectativa de todos os servidores do município, que inclusive neste ano de 2006 vão ter que fazer um trabalho de excelência, né, porque vão ter que garantir vagas na educação infantil, mesmo onde não há estrutura para garantir vaga, que vão ter que garantir atendimento em saúde, mesmo onde não há condições, ou onde a fila está enorme, porque esse ano o serviço público tem que funcionar, porque é ano de eleição, né? E esses servidores têm, então, a expectativa de que os nossos governantes olhem por eles também, pelo menos garantindo a reposição da inflação, para que eles não tenham perdas novamente, né? Porque não adianta você fazer uma progressão na carreira, uma progressão simples, uma progressão qualificada, se ali logo depois você já vai perder aquilo que você levou 10 anos para conquistar, que você fez curso, se qualificou, pagou por esse curso, mas a inflação vai levar embora todo o seu esforço, né? Eu gostaria de passar a palavra para a Valquíria também, para ela falar um pouquinho também a respeito da regulamentação das escalas, que é uma pauta que está pendente ainda, não é, Valquíria? E também em relação às atendentes educadoras da educação infantil. Obrigada.
Bom dia a todos, né? Antes de começar a minha fala, eu queria agradecer a presença das minhas colegas educadoras, né? Principalmente que estão aqui, que após terem feito 8 dias de greve, foram descontadas nos seus 8 dias, né? Foram 6, mas vocês sabem que vem o desconto do final de semana, então foram 8 dias dos seus salários, 1/4 do salário, né, meninas? E mesmo com ameaça de represálias, mais ainda, estão aqui presentes. Pessoal da saúde, os motoristas e outros cargos da prefeitura que estão aqui, né? A Jussiane falou bastante do reajuste, mas na nossa pauta prioritária de debate com a administração, nós não tínhamos só o reajuste, né? Nós temos a pauta que trata das 30 horas do pessoal da saúde, das 30 horas da assistência social, da separação de cargos das educadoras e atendentes, né? E de outras coisas que são importantes para os trabalhadores. Porque os trabalhadores, quando lutam, quando brigam, quando vão para uma greve ou para qualquer movimento ou paralisação, eles não vão apenas por salário. É lógico que nesse momento, nesse mês de maio, a nossa luta, a nossa reivindicação principal é essa, porque você vê que todas as coisas sobem, a inflação em todos os produtos está lá em cima, e quando chega na hora de falar do nosso salário, a inflação não chega no 10, né? Então isso é uma coisa que nos deixa muito indignados. Mas além disso, nós temos também as nossas condições de trabalho. Quando a Jussiane falou da maquiagem que a atual administração vem fazendo em relação às reformas, às obras, às construções, é porque nós temos acompanhado de perto, tanto na saúde, quanto nos CMEs, quanto nas escolas, quanto nos CRASC fechando, né? Essas coisas que estão acontecendo, que o que acontece? Teve um CMEI que foi inaugurado lá no meio do ano de 2014, novo. Nós estamos no ano de 2016, se eu não me engano é o Cantinho Feliz, a parede do CMEI caiu. Agora, esse ano, do início do ano para cá, eu tenho acompanhado na mídia todas as obras que a atual administração tem feito, todas as ruas que têm sido construídas, todas as pavimentações, e eu pergunto, quanto tempo isso vai durar? Porque de maquiagem, a gente já está acostumado. Está cheio de maquiagem, cheio de parede pintada. Essa semana parece que vai começar a reforma da Unidade Básica Central, mais uma maquiagem da administração, porque daí pinta, dura 6 meses, daqui a 6 meses está caindo tudo, né? Mas enfim, gente, eu vim aqui e tem também a situação das 30 horas, daqui a regulamentação, da 30 horas é da saúde, mas a regulamentação das escalas, que afeta todos os profissionais que trabalham em regime de escala, que são principalmente pessoal da assistência social, pessoal da área da saúde e guarda municipal, né? E a gente está brigando pelas 30 horas há anos. E no ano passado iniciamos uma discussão, um debate com a administração, onde quase chegamos a um ponto que seria o ideal para os trabalhadores. Só que quando a gente chega nesse ponto, é o momento em que o nosso gestor tem que assinar o documento, né? Com o secretário de administração, com as secretarias, a gente conversa, a gente dialoga, mas o nosso gestor nunca está presente. Aí, quando ele resolve aparecer, ele diz não. E tudo volta a estaca zero. Tudo. Estão aqui os meus companheiros da saúde que acompanham e sabem disso. Tem o pessoal do reenquadramento também. Fazemos discussões, chegamos a um ponto em comum. Quando chega na hora do nosso gestor, ele recua. Ele não assume. Só que ele passou 3 anos falando, vou fazer. E agora fica aqui a pergunta para o Legislativo, o que vocês têm feito em relação a isso? Vocês não têm conhecimento do que está acontecendo? Vocês não sabem o que é reenquadramento? Vocês não sabem o que é regulamentação das escalas? Porque eu acredito que o Legislativo converse com o gestor. Porque diversas vezes eu estive lá e eu vi vocês, vereadores, lá. O que o Legislativo faz para os trabalhadores também? Além de dizer que os trabalhadores não são, como é que fala? Os trabalhadores não, muleta de incompetente é o prefeito, mas o Legislativo diz que não são os servidores públicos municipais que os elegem. Já ouvi isso da boca de vários aqui.
Mas eu queria que vocês entendessem, os servidores públicos podem não os eleger, mas os servidores públicos trabalham diretamente com a população. Eu trabalho com a população. O pessoal do hospital trabalha com a população, os motoristas trabalham com a população. Então, eu acho que o Legislativo precisa entender isso. Nós somos 7 mil servidores. Nós não os elegemos, mas a população elege. E nós somos população, eu sou população de São José dos Pinhais. Meus filhos são população daqui, são eleitores. E vão votar. Os colegas dos meus filhos vão votar. Então, eu queria que vocês prestassem um pouco mais de atenção nos trabalhos. Peço 1 minuto para Vossa Excelência finalizar. Então, pessoal, só para finalizar, eu queria falar em relação às CMEs. As nossas educadoras e atendentes não estão em grande massa aqui, porque elas foram descontadas 8 dias do período de greve, mas elas continuam pela luta, pela separação dos cargos e pelo seu reconhecimento e valorização, porque elas não são incompetentes. E a greve não é a muleta dos incompetentes, como o nosso prefeito falou. Muito obrigada. Fez uso da palavra na tribuna popular a senhora Jussiane Zuanazzi. Solicito nesse momento o senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária do primeiro período legislativo 2016. Aos 26 dias do mês de abril de 2016, nessa cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, no plenário Sismundo Salata, presidida pelo vereador Silvio Monteiro e secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 20ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadores, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da sessão anterior, foi aprovado sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou o secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias: ofício do Poder Executivo, número 167, 168 e 169, do Gabinete, diversos e deste Legislativo. Foram aprovados os requerimentos número 44 e 45, e lidas as indicações como segue: 10.291 a 10.292, do vereador Torido; 10.293 a 10.296, do vereador Gilberto Melo; 10.297, dos vereadores Leandro Anifer e Onildo; 10.298 a 10.301, do vereador Leandro Anifer; 10.302 e 10.303, do vereador Wilson Cabelo; 10.304 a 10.308, do vereador Luiz Paulo; 10.309 a 10.312, da vereadora Mara Temperaço; 10.301, dos vereadores Mara Temperaço e Nina Singer; 10.314, do vereador Edson Selle; 10.315 e 10.318, dos vereadores Onildo e professor Abelino; 10.316 a 10.319, do vereador Onildo; 10.320 a 10.324, da vereadora Lúcia Estocco, todas solicitando melhorias para a comunidade. Concluída a leitura das matérias do expediente, os vereadores Onildo e Alberto Centenário fizeram uso da palavra em tribuna. Não havendo ordem do dia, o senhor presidente concedeu a palavra aos vereadores professor Abelino, Luiz Paulo e Tadeu Camargo, para uso em explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrado e convocado a outro para o dia 28 de abril de 2016, no horário regimental. Para constar, foi lavrado o presente ato, que depois de lida e achado, conforme vai devidamente assinado. Está em discussão o presente ato. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Do Poder Executivo, ofício número 172, 2016, do Gabinete, encaminhando cópia da Lei Complementar número 107, 2016, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação de solo no município de São José dos Pinhais, devidamente sancionada. Diverso, protocolo número 16514, da senhora Cleonice Luterano Monteiro da Cruz, com sugestão do projeto de lei. Deste Poder Legislativo, projeto de lei número 704, 2016, do vereador Luiz Paulo, que denomina de Travessa Miranda uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Projeto de lei número 705, 2016, que altera o dispositivo da lei municipal número 1163, de 4 de janeiro de 2008, que proíbe a utilização de animais em circos ou espetáculos assemelhados no âmbito do município de São José dos Pinhais e da outras providências. Projeto de lei número 706, da vereadora Mara Temperaço, que institui o programa Lixo no Lugar Certo, Saúde e Bem-Estar para Todos. Indicação número 10.325, do vereador Torido, ao Executivo, reiterando a indicação número 7593/2015, que viabilize a implantação de placas indicativas próximas ao portal do São José dos Pinhais, orientando ao destino de bairros e retorno. Indicação 10.326, do mesmo vereador Executivo, reiterando a indicação número 7194/2015, que determina estudos visando construir uma unidade de saúde no bairro Jardim Suzuki.
Indicação 10.327, do vereador Luiz Monteiro, ao Executivo, que viabiliza a implantação do antipó na rua Professor Júlio de Carvalho Gomes, próximo ao Mercado Andrade, no Roça Velha. Indicação número 10.328, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que executa em caráter de urgência a recuperação do super antipó em toda a extensão na rua Francisco Alves de Lima, no bairro Costeira. Indicação 10.329, do mesmo vereador Executivo, que executa em caráter de urgência a recuperação do super antipó em toda a extensão na rua Luiz Groschowski, no bairro Costeira. Indicação 10.330, do mesmo vereador Executivo, reiterando a indicação número 8597/2015, que viabiliza a implantação de lombado na rua Hamilton Luiz Uba, em frente ao número 462, no bairro São Marcos. Indicação 10.331, do vereador Luiz Paulo, Executivo, reiterando a indicação número 3511/2014, que viabilize a continuação da instalação das calçadas de paver na rua Isabel Redentora, a partir da esquina da rua Padre Bittencourt, em ambos os lados, no bairro Silveira da Moto. Indicação 10.332, do vereador Luiz Paulo, Executivo, que viabilize a troca de tampa de bueiro na rua Carolina Manafés Ligoski, em frente ao número 38, no bairro Barro Preto. Indicação 10.333, da vereadora Marta Temperácio, ao Executivo, que realize a pavimentação alternativa na rua Mariano Adamski. Indicação 10.334, da mesma vereadora Executivo, que realize a pavimentação alternativa na rua Luiz Cordeiro Rocha. Indicação 10.335, da vereadora Marta Temperácio, ao Executivo, que realize a pavimentação alternativa na rua Lages. Indicação número 10.336, da vereadora Marta Temperácio, ao Executivo, que realize a pavimentação alternativa na rua São Francisco. Indicação 10.337, do vereador Leandro Anífer, ao Executivo, que determine o complemento da iluminação pública na Avenida Rui Barbosa, entre as ruas Alcides Dal Negro e Brigadeiro Arthur Carlos Peralta, no bairro Jardim Veneza. Indicação número 10.338, do vereador Leandro Anífer, ao Executivo, que determine a colocação de uma passagem elevada na rua R. Fiquem, próximo ao número 1580, no bairro Afonso Pena. Indicação 10.339, do mesmo vereador, ao Executivo, que determine a colocação de uma passagem elevada na rua Tenente Jalma Dutra, em frente ao posto de saúde no Jardim Veneza. Indicação 10.340, do vereador Leandro Anífer, ao Executivo, reiterando a indicação número 8132/2015, que determina a instalação de um semáforo na rua Almirante Alexandrino, esquina com a rua Otivir de Lara, no bairro Afonso Pena. Indicação 10.341, do mesmo vereador Executivo, que determina a recuperação da sinalização horizontal, tartarugas e placas de pare, na rua Héctor Marenda, no bairro Bom Jesus. Indicação número 10.342, da vereadora Lúcia Stocco, a Sanepar, para que providencie orçamento para a extensão de rede coletora de esgoto de aproximadamente 36 metros, na rua Osório do Cid de Andrade, no Jardim Libanópolis. Indicação 10.343, da vereadora Lúcia Stocco, a Sanepar, para que instale uma travessia para o esgoto na rua Osório do Cid de Andrade, em frente ao número 336, no Jardim Libanópolis. Indicação 10.344, da mesma vereadora Executivo, que providencia a instalação de uma impressora em cada consultório de todos os postos de saúde do município. Indicação 10.345, da vereadora Lúcia Stocco, Executivo, que determina a reforma das telas, colocação de areia e a manutenção da cancha de areia localizada na rua Capitão Jonas Mateus de Almeida, esquina com Manuel Tiburcio Machado, no bairro Borda do Campo. Indicação 10.346, da vereadora Lúcia Stocco, Executivo, através da Secretaria de Urbanismo, juntamente com a Companhia Paraense de Energia, Copel, realize a retirada do poste da rede elétrica, localizado na rua Santa Teresa, esquina com a rua Manuel Pires Cordeiro, no bairro Santa Teresa. Indicação 10.347, do vereador Alberto Centenares, ao Executivo, que realiza a implantação de placa de sinalização para o bairro Portãozinho, próximo à mercearia Nossa Senhora das Graças, localizado na rua Vereador Domingos Benevilto Moleta, esquina com a rua Nicolau Cusma, Colônia Marcelino. Indicação 10.348, do vereador Alberto Centenares, ao Executivo, que realiza a instalação de 2 lixeiras externas com tampa na rua Antônio Greboge, sendo uma próxima à igreja São Sebastião e outra 50 metros antes da igreja, Colônia Malhada. Indicação 10.349, vereador Alberto Centenares, Executivo, que realize paisagismo próximo à placa de sinalização localizada na rua Vereador Domingos Benevilto Moleta, esquina com a rua André Estara Pravo, bairro Colônia Marcelino. Indicação 10.350, do vereador Alberto Centenares, Executivo, reiterando a indicação número 9860/2016, que realize paisagismo no trevo da Quebrada Funda, localizado na rua Carlos Cusma, esquina com a Nicolau Cusma, bairro Faxina. Indicação 10.351, do mesmo vereador Executivo,
que realize a colocação de placa de sinalização de bairros na rua Carlos Cusma, esquina com a rua Alexandre Cusma, Colônia Marcelino, conforme segue: seguindo em frente ao bairro Fula, município de Mandirituba, sentido à direita, bairro Colônia Marcelino, município de São José dos Pinhais. Indicação número 352, do vereador Gilberto Mello, executivo, que determina a colocação de antipó e calçada nas ruas Rosilene Batista de Abreu e Lídio Malheiros, no conjunto João Paulo II, no Jardim Alvorada, próximo a Quisizana. Indicação 10353, do vereador Gilberto Mello, executivo, que determina limpeza e manutenção na pracinha, localizada na rua Marlena da Veiga Rosa, com a rua Nelson França, no bairro Jardim Fabiola. Indicação 10.354/2016, o vereador Gilberto Mello, ao Poder Executivo, que realize recapamento asfáltico antipó avançado em todas as ruas do bairro Jardim Aquários. Indicação 10.355/2016, o vereador Wilson Cabelo, ao Poder Executivo, que viabilize estudos para a instalação de uma lombada na rua Deputado Ernesto Moro Redec, em frente ao número 64, no Riacho Doce. Indicação 10.356/2016, do vereador Unildo, ao Poder Executivo, que realiza a colocação de rede de baixa para iluminação pública na rua Antônio Singer, trecho compreendido da ponte do rio Guaramirim até o material de construção Campo Largo, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 10.357/16, do vereador Unildo, ao Poder Executivo, que realiza a colocação de rede de baixa para iluminação pública no início da rua Francisco Massaneiro, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 10.358/2016, o vereador Unildo, ao Poder Executivo, que realiza a implantação de um redutor de velocidade localizado na rua Manuel Marcílio de Oliveira, esquina com a rua Pedro Francesco, no bairro São Marcos. Indicação 10.359/2016, o vereador Unildo, ao Poder Executivo, que realiza a implantação de aulas Zumba no salão da antiga Unidade de Saúde da Faxina. Indicação 10.360/2016, o vereador Unildo, ao Poder Executivo, que realiza o serviço de recuperação de pavimentação na rua Manuel Marcílio de Oliveira, trecho compreendido após a rotatória até o final da rua do bairro São Marcos. Indicação 10.361/2016, o vereador José Vieira, ao Poder Executivo, determina a destinação de uma sala para vacinação na UPA localizada na colônia Rio Grande. Das comissões: Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 701/2016, dos vereadores Carlos Machado, Tadeu Camargo, que denomina de Rua Sérgio Machado, uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Parecer submetendo à apreciação do plenário o projeto de decreto legislativo 1389/2016, que aprova o 5º aditivo do termo cooperação técnica firmado entre o município de São José dos Pinhais e a AFPM, da Associação de Funcionários Públicos Municipais. Comissões Conjuntas de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento. Parecer submetendo à apreciação do plenário o projeto de decreto legislativo 1388/2016, que aprova o convênio 002/2016, que entre si celebra o município de São José dos Pinhais, através da Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Ecumênica de Produção ao Excepcional. Parecer submetendo à apreciação no plenário o projeto de decreto legislativo 1390/2016, que aprova o 5º aditivo ao termo de convênio número 2/2014, firmado entre o município de São José dos Pinhais e o Centro de Amparo dos Idosos Jesus Maria José. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 697/2016, desse legislativo, número 358 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 11.679.815,19 no Orçamento Geral do município para atender a Secretaria Municipal da Saúde. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 698/2016, desse legislativo, número 359 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 301.147 no Orçamento Geral do município para a Secretaria de Assistência Social. Parecer submetendo à apreciação do plenário o projeto de decreto legislativo número 1393/2016, que aprova a prestação de contas do município de São José dos Pinhais referente ao exercício de 2009. Parecer submetendo à apreciação do plenário o projeto de decreto legislativo número 1399/2016, que aprova a prestação de contas do município
de São José dos Pinhais, referente ao exercício de 2011. Era o que constava na pauta de hoje, senhor presidente. Abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na tribuna. Não havendo oradores para o uso da palavra na tribuna, passamos à ordem do dia da presente sessão. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 656/2015, nesse legislativo, número 340 do Executivo, que altera e acresce dispositivos da lei número 1175, de 28 de março de 2008, que dispõe sobre o sistema de bilhetagem eletrônica de transporte coletivo urbano do município de São José dos Pinhais, onde inicialmente faremos a discussão e votação única das emendas apresentadas, com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça e de Urbanismo, Habitação, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Primeira emenda. Adite-se ao artigo 1º da Lei 1175, de 28 de março de 2008, parágrafo único, como segue. O artigo 1º da Lei 1175, de 28 de março de 2008, passa a vigorar acrescidos do parágrafo único com a seguinte redação: parágrafo único. A passagem do transporte coletivo urbano de São José dos Pinhais será cobrada por unidade. Colocamos em discussão a emenda. Com a palavra, vereador Leandro Danif. Senhor presidente, em razão de não conhecer o teor completo desse projeto, eu gostaria de pedir vistas em todas essas emendas, para que a gente pudesse analisar diferenciadamente cada uma. Sendo assim, colocamos em discussão o pedido de vistas formulado pelo vereador Leandro Danif. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis ao pedido de vistas permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade o projeto sob análise do vereador Leandro Danif. Sendo assim, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão, que constará do primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei números 697, 698 e 701 de 2016, o primeiro turno de discussão e votação dos projetos de decreto legislativo números 1388 até o número 1394 de 2016. Abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na explicação pessoal. Só justificando a falta da vereadora Nina Singe, que por motivo de saúde não pôde comparecer à presente sessão, e confirmando as inscrições, estão inscritos o vereador professor Marcelo, vereador professor Abelino e vereador Tadeu Camargo. Sendo assim, e vereador Leandro Danif. Sendo assim, passamos a palavra ao primeiro orador, vereador professor Marcelo. Bom dia, senhor presidente, demais integrantes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos e a todas que nos assistem. Peço para fazer uso da palavra, senhor presidente, para externar meu apoio, total apoio, à manifestação que os profissionais da educação do Estado do Paraná amanhã estarão fazendo, né, relembrando um ano do massacre cometido pelo governador Beto Richa, que está aí envolvido em problemas de desvio de recursos da Receita Estadual e também da previdência dos trabalhadores e servidores do Estado do Paraná. Então, qualquer coisa que atente contra o trabalhador, seja o servidor ou o trabalhador CLTista, é motivo para nos indignarmos e nos manifestarmos. Então, estou aí muito triste, nós temos duas datas, 29 de abril e 30 de agosto, para relembrarmos dias tristes da história da educação. Depois as pessoas falam que valorizam a educação, né? Valorizam a educação, que o professor tem que estar em sala de aula. Não, a gente não tem que estar em sala de aula. A gente tem que estar lembrando o povo desses políticos que tomam esse tipo de atitude com relação à educação do nosso país, com as escolas caindo aos pedaços, banheiro caindo aos pedaços, isso quando tem banheiro, como foi visto na última reportagem no telejornal aí de domingo. Só isso, senhor presidente. Um ótimo dia a todos e a todas. Obrigado. Com a palavra, o vereador professor Abelino. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, profissionais de imprensa e nossos amigos da internet. Muito bem lembrado pelo professor Marcelo, né, amanhã, dia 29, vai completar aí um ano daquele massacre ocorrido lá no Centro Cívico, onde eu estive presente, acompanhando todos os passos, né? Ainda guardo comigo
cápsulas e bala de borracha que nós, professores, sofremos naquele dia, no dia 29 de abril de 2015. Estarei lá amanhã também. Uma luta que eu venho fazendo lá no Guatupê é para que a zoonose, através da Secretaria de Saúde, possa acompanhar, orientar os proprietários de cavalos, porque o número de cavalos que ficam pelas ruas lá, sem nenhum controle, é muito grande. Na última semana, teve uma jovem que acabou quebrando o braço lá, fugindo de uma situação dessa, de um grupo de cavalos que estava lá próximo ao Colégio Guatupê. Quando eu comentei lá com o Matias, que está à frente dessa pasta lá na zoonose, ele me alertou: se você ficar solicitando o recolhimento desses cavalos, daqui a pouco os proprietários vão te procurar para que você ajude a retirar, porque tem estadia, tem os tratamentos que são feitos aqui. Mas nós temos que pensar no coletivo. E eu até fiquei muito feliz de ver uma matéria aqui hoje do nobre vereador Dr. Ido, que pede aqui a construção do Centro de Bem-Estar Animal, né? Parabéns pelo seu projeto que está caminhando. Quem sabe lá também possamos ter um espaço reservado para controlar esses cavalos que parecem não ter dono, né? Além dos cachorros, dos gatos, que possam cuidar também dos cavalos. Uma outra situação também, eu estive, questão de sinalização de trânsito. Levei o secretário Cláudio Alves e o Eduardo, que trabalha nessa pasta. Apontei as situações lá no Guatupê, no IP, no Cristal. Isso já faz uns 20 dias, mas uma morosidade para começar as obras, para começar a atuar. Então, me ajuda aí, secretário, me ajuda aí, porque continuam acontecendo acidentes, né? Tem lá redutores mal pintados, tem placas que precisam ser trocadas, só que tem que começar as obras, tem que começar os trabalhos, não dá para ficar só na teoria. Eu agradeço a sua boa vontade de ir comigo lá no Guatupê. Agora precisamos se mexer, tem que atuar. Me ajuda aí, secretário. Bom dia a todos. Com a palavra o vereador Tadeu Camargo. Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu quero comentar com os nobres vereadores uma situação que está acontecendo aqui, que nós temos já algumas informações e que eu fiquei um pouco perplexo. Na verdade, nós sabemos que a Prefeitura de São José dos Pinhais tem a AIFO, que é uma sigla que é Ação Integrada de Fiscalização Urbana, que acontece com várias secretarias simultâneas fiscalizando bares, casas noturnas e outros tipos de comércio que pode se constatar que são nocivos ao contexto da comunidade. E elas são acompanhadas pela Secretaria de Finanças, Secretaria de Urbanismo, Conselho Tutelar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e secretarias competentes para tratar desses assuntos. O que me chama a atenção é que nós temos essas secretarias reconhecidas e secretários com as pastas e funcionários concursados e que têm a competência de agir conforme a legislação lhe dá o direito. Mas o que me chama a atenção é nós recebermos na nossa cidade uma AIFO da cidade de Curitiba para agir em São José dos Pinhais, sendo solicitada por autoridades aí que estão na cidade, e isso me gera uma curiosidade, o porquê que isso está acontecendo, porque se nós temos que tratar para resolver de assuntos, inclusive desses comércios na cidade, nós vamos procurar as secretarias, orientar essas pessoas que receberam essa notificação e orientá-los para se adequar, e se não tem condição de se adequar, realmente tem que fechar, se não tem condição de estar aberto. Agora, receber um AIFO da cidade de Curitiba, eu até peço aí que os jornais de São José estejam atentos a isso daí, porque nós não temos como aceitar esse tipo de situação. Tá? Nós temos uma AIFO em São José que trabalha com seriedade, com compromisso de resolver os problemas e com a competência que lhe é designada. Agora, vir aqui, uma AIFO de Curitiba,
para tentar intimidar secretários, intimidar os profissionais que estão aqui em São José trabalhando, concursados, porque acham que eles não têm credibilidade, vamos ter um pouco de consciência que isso pode respingar de outra forma. Tá? Eu quero aproveitar hoje e parabenizar uma funcionária da casa, a Renata, né, que ontem estava de aniversário. Em nome de todos os vereadores, Renato, quero te parabenizar. Todos os vereadores, todos os gabinetes sabem da prestatividade que a Renatinha tem em sempre atender a todos nós quando ali precisamos de algo. Então, aproveitando aqui que já sou o penúltimo a falar, parabenizando em nome de todos os vereadores pelo trabalho que você tem desenvolvido aí. Parabéns, continue assim. E que Deus possa te abençoar cada dia mais. Muito obrigado, senhor presidente. Tenhamos um bom dia. Com a palavra, o último orador, vereador Leandro Danilo. Dispenso o uso da palavra, senhor presidente. Então, agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 3 de maio de 2016. A sessão está encerrada.